Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E quero convidar vocês aqui para o nosso vídeo de hoje. A gente vai tratar o seguinte nesse vídeo. Iremos aprender um pouquinho sobre as relações entre a prática de atividade física ou de ginástica e a relação com o nosso corpo. A gente vai conhecer os tipos de corpo humano, né? São 3 tipos que a classificação. A gente vai falar um pouquinho dos sistemas do nosso corpo humano e falar sobre algo que tem sido considerado como um dos grandes maus do século, o sedentarismo. Então, para início de conversa, como o corpo humano é formado? Você já pensou como que o teu corpo humano funciona? O que faz com que você consiga se movimentar, com que você consiga manter a sua vida? O que faz com que o alimento que você ingere se transforme em energia para a sua vida? Você já pensou como que funciona o nosso corpo? Olha só, o nosso corpo, ele pode ser comparado com uma máquina extremamente complexa e precisa, tá? Mas que necessita muito de movimento. O nosso corpo funciona ou foi criado para movimentar-se, tá? Então ele não foi criado para ficar parado na mesma posição, por exemplo, o dia todo, tá? Ficar parado na mesma posição o dia todo leva ao sedentarismo. Então, pessoas sedentárias podem envelhecer e adoecer mais rapidamente. Então, aqui eu já deixo a primeira dica para vocês, tá? Sedentarismo não é bom. O nosso corpo precisa de movimento, ok? Então, vamos para frente, vamos entender um pouquinho sobre os nossos sistemas aí. Os movimentos corporais estão presentes na nossa vida antes do nosso nascimento, né? Quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, né? Na barriga da sua mãe, você já se movimentava, né? E ela sentia os seus movimentos, tá? Eles são parte integrante do nosso ser. Da mesma forma que precisamos de alimento, precisamos de água, a gente também precisa do movimento para manter o nosso corpo vivo, para manter todas as funções ativas no nosso corpo. Se nós não nos movimentamos, o nosso corpo pode começar a desligar algumas funções, tá? A prática dos movimentos são vivenciadas por meio do quê? De exercícios físicos, mas esses exercícios podem ser esportes, ginástica, jogos, luta, dança. Toda atividade física é válida para movimentar o seu corpo, tá bom? Então, nosso corpo ele é formado por diferentes sistemas que estão interligados, cada um tem a sua função específica, mas essas funções são interligadas, tá? Regidas pela grande CPU do nosso corpo, que está o nosso cérebro, tá? É ele que comanda todos esses sistemas e elas funcionam em conjunto com o principal objetivo de manter o corpo vivo, tá bom? Então vamos conhecer alguns desses sistemas, pelo menos os maiores. A gente não vai entrar assim em pormenores, mas só para a gente entender aí a função desses sistemas. Então a gente vai começar pelo cardiovascular, formado pelos vasos sanguíneos, artérias, veias e vasos capilares e o coração. Então o cardiovascular é o sistema responsável por fazer com que o sangue passe por todos os nossos órgãos, por todos os nossos músculos, tá? O nosso corpo, o combustível do nosso corpo é o sangue, não necessariamente o sangue, mas o que o sangue transporta, principalmente o oxigênio que o sangue transporta. Esse é o combustível do nosso corpo. Todos os nossos órgãos, todos os nossos músculos precisam do sangue. Então, o sistema cardiovascular ele tem a função de fazer com que o sangue passe por todos esses sistemas, levando o oxigênio e trazendo o gás carbônico que se acumula nos nossos músculos e órgãos, tá? Então, essa é a função do sistema cardiovascular. Daí a gente tem o sistema respiratório.
Ele é formado pelas cavidades nasais, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, brônquios e pulmões. O nosso sistema respiratório é através dele que nós colocamos o ar dentro dos nossos pulmões e nos pulmões eles acabam passando para o nosso sangue. Também esse sistema respiratório é o que expulsa o CO2 que foi produzido, né? CO2 não, o gás carbônico que foi produzido nos órgãos e que acabou vindo de novo para o nosso pulmão para ser expulso, tá? Então, cardiovascular e respiratório funcionam junto nessa função de transportar nutrientes através do sangue. E o digestório é formado pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino, pelas glândulas salivares, pelos dentes, pela língua, pelo pâncreas, pelo fígado e pela vesícula biliar. Todos esses órgãos fazem parte desse sistema e a função deles é o quê? Transformar, é uma usina de transformação, transformar o que nós alimentamos, né, os alimentos, transformar isso em nutrientes para os outros órgãos. Tá? Então, o sistema digestório é aquele responsável pela transformação do que nós comemos, dos nossos alimentos, ok? O muscular ele é um conjunto de músculos que nos permite a movimentação do nosso esqueleto, tá? Então, o sistema muscular ele está envolvido com a nossa movimentação. Ele também está envolvido com a produção de calor, com a nossa postura e com a sustentação do corpo. O sistema muscular, junto com o esquelético, que nós vamos ver agora, que mantém a nossa posição bípede ou ereta, tá bom? São esses dois sistemas que nos mantêm em pé. Então, o esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com o sistema muscular para que a gente possa se movimentar. Então, nós conseguimos nos movimentar por conta do sistema esquelético, do sistema muscular e do sistema cardiorrespiratório que mantém os músculos em funcionamento através da nossa corrente sanguínea, ok? Sistema nervoso. O sistema nervoso é o responsável pela toda a comunicação que acontece no nosso corpo. Formado pelo sistema nervoso central, que envolve o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos cranianos e raquidianos. Então, é através do sistema nervoso que o nosso cérebro comanda todas as funções do nosso corpo, tá? Então, o sistema nervoso é o responsável pela comunicação interna do nosso corpo. O sistema sensorial, formado pelos 5 sentidos do nosso corpo, o tato, o paladar, a audição, a visão e... faltou aqui hein? Tato, paladar, audição, visão e aqui no último lugar de audição, novamente, é o olfativo, tá? Então, tato, paladar, audição, visão e o sistema olfativo também. São esses 5 sentidos que nos ajudam a interpretar o mundo. É através dele que nós percebemos o que está acontecendo ao nosso redor, ok? E o endócrino, formado por glândulas que realizam atividades vitais no nosso corpo, como a tireoide, a hipófise, as glândulas sexuais, entre outras, né? As glândulas, o sistema endócrino, normalmente ele está envolvido na produção de alguma substância que o nosso corpo precisa, tá bom? Ainda temos o sistema excretor e urinário, formado pelos rins e pelas vias urinárias principalmente, responsável por excluir a retirada do lixo, ou seja, aquilo que não foi digerido pelo sistema digestório, né, ele precisa ser retirado do nosso corpo, tá? Então, o sistema excretor e urinário, ele tem essa função de retirar do nosso corpo aquilo que não é mais útil, certo? E daí a gente tem o sistema reprodutor, daí temos 2 sistemas reprodutores, o masculino e o sistema reprodutor feminino, que são os sistemas responsáveis pelos pela continuidade, né, da nossa espécie, né, pela formação dos filhos, certo?
Então, pela nossa multiplicação, né, e que vai manter a nossa espécie viva. Cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do nosso organismo. Como eu falei para vocês, né, a principal função do nosso corpo é manter o corpo vivo, certo? Funcionando. Primeiro exercício nosso, então. Quais são os sistemas do corpo humano envolvidos com o movimento? Quando nós nos movimentamos, praticamos exercícios, quais são os sistemas que a gente começa a colocar para operar aí, ok? Um tempinho para você responder e a gente já volta. Muito bem, pessoal. Deu tempo aí de você identificar quais são os sistemas envolvidos? Vamos dar uma olhada então? Olha lá. O cardiorrespiratório, o muscular e o esquelético, certo? Então, esses são os sistemas envolvidos principalmente, né, quando nós nos movimentamos. São os mais exigidos, pelo menos. Presenças físicas. Nós temos 3 formas aí de classificar o nosso físico, ou a presença física, os tipos de corpos, tá bom? Essa é uma classificação já muito tempo, utilizada há muito tempo, e algumas características são encontradas, né, dos diferentes tipos de corpo, tá bom? Então, nós temos o indivíduo endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. Vamos entender um pouquinho a característica de cada um deles. O endomorfo. As pessoas com esse estilo de corpo normalmente possuem ossos largos, quadris e coxas grandes e rostos redondos. Os braços e pernas costumam ser curtos, salientando ainda mais o aspecto encorpado das pessoas endomorfas. Na maioria dos casos, as pessoas têm uma cintura alta e mãos e pés pequenos. Além disso, os endomorfos possuem um nível maior de gordura corporal, porém têm mais facilidade para construir tecidos musculares do que os demais. Infelizmente, perder peso é uma grande dificuldade para as pessoas endomorfas. Então, eles têm uma facilidade de ganhar peso, de construir tecidos, mais tecidos musculares, tá? Mas dificuldade para perder peso, né? Os endomorfos muitas vezes são, chamados de falso magro ou falso gordo, alguns usam essa terminação, tá? Mas às vezes é um indivíduo que ele tem ossos muito grandes, tá? Por ter ossos muito grandes, ele precisa de uma massa muscular maior e acaba sendo um indivíduo mais pesado, então, tá bom? Daí nós temos o mesomorfo.
O mesomorfo tem um corpo atlético, com metabolismo acelerado. Os mesomorfos são frequentemente descritos como pessoas com corpos atléticos. Um indivíduo com esse tipo físico geralmente tem um corpo magro, com muita facilidade em ganhar massa muscular. A maioria dos mesomorfos tem a cintura baixa, estreita e os ombros largos. Essas pessoas tendem a ter um metabolismo rápido, facilitando a tarefa de perder peso. Os mesomorfos tendem a ter pernas e braços bem desenvolvidos, com músculos fortes e definidos, tá? Então, o mesomorfo é aquele corpo mais atlético, o ombro mais largo, a cintura, né, mais fina, com muita facilidade de perder peso e ganhar músculo, certo? Essa é a principal característica do mesomorfo, tá? Muitos esportes, né, os mesomorfos conseguem um rendimento melhor em muitos esportes principalmente, tá? Principalmente aqueles esportes de corrida, né, de natação, por exemplo, né, algumas provas, as corridas do atletismo, né, então esses esportes aí são mais, os mesomorfos acabam tendo uma certa vantagem nesse tipo de esporte, tá? E daí a gente tem o ectomorfo, é uma aparência fina, com baixo nível de gordura. Os indivíduos com um tipo de corpo ectomorfo geralmente possuem corpos finos, com ombros, cintura e quadris estreitos. Os ombros, além de estreitos, costumam ser um pouco caídos. É fácil para alguém com esse tipo de corpo perder peso e se manter com baixo nível de gordura corporal. Porém, os ectomorfos têm mais dificuldade em ganhar massa muscular do que os outros. São aqueles indivíduos que eles são muito magros, né? E se não cuidarem, eles acabam perdendo peso numa dieta comum, né? E recuperar esse peso perdido, às vezes, é muito difícil, né? Então, os ectomorfos são indivíduos, assim, corpo um pouco menor e mais fino do que os anteriores. E daí o sedentarismo, né? O que é? Vamos entender o que é o sedentarismo. O sedentarismo é a diminuição, a falta ou a completa ausência da prática de exercícios físicos. Em outras palavras, o sedentarismo corresponde a um estilo de vida no qual o indivíduo realize pouca ou nenhuma atividade motora que gere gasto calórico relevante. É uma vida sentada, por isso sedentarismo, né? O cara está sempre sentado ou deitado no sofá, como ali sugere a nossa imagem, tá? Considerado como o mal do século XXI, o sedentarismo é o resultado de uma vida com pouca atividade física e muitos recursos tecnológicos. Olha que interessante essa ideia, né? A evolução do homem e a evolução da tecnologia está nos levando ao sedentarismo, tá? Segundo a OMS, o que é a OMS? Organização Mundial da Saúde. 1 em cada 4 adultos, e olha que coisa, 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente no seu dia a dia para evitar o sedentarismo. Então a gente pode dizer que nós estamos evoluindo para um estilo de vida sedentário que é mal para o nosso corpo, que não faz bem. Olha a imagem que eu coloquei para vocês aqui, né? Talvez essa imagem seja bem conhecida aí dos livros de vocês, de história ou de geografia, né? Que mostra a evolução do ser humano até o Homo sapiens, né? Mas tem ali mais um homem ali aparecendo no final, né? Quem será aquele? Talvez o Homo sedentarius, né? Infelizmente, a gente tem que estar muito atento, pessoal, para essa questão do sedentarismo, tá? O uso das tecnologias tem meio que nos impulsionado a uma vida com pouca atividade física e isso tem prejudicado muito o nosso corpo, a nossa saúde. O oposto do sedentarismo é a atividade física. Toda atividade física é benéfica. Isso inclui praticar um esporte, frequentar uma academia, mas também caminhar, andar de bicicleta, de skate, dançar. Como eu coloquei aqui, toda atividade física é benéfica. Se você não realiza nenhuma atividade física, pense, comece a
imaginar aí, né, achar uma forma de incluir alguma atividade física no seu dia a dia. Isso é muito importante, o seu corpo é que vai te agradecer, tá? Segundo exercício, então, como posso deixar de ser sedentário? Eu quero que você faça uma reflexão aí e faça uma listinha aí de algumas atitudes que possam te ajudar a deixar o sedentarismo. Ou, se não você, alguma pessoa aí da sua família, tá bom? Voltamos logo. E aí, fez uma listinha aí do que você acha importante fazer para deixar o sedentarismo? Eu vou colocar algumas sugestões aqui para você. Olha só. Primeiro, essa ideia de que toda atividade física é benéfica. Isso inclui o quê? Praticar um esporte, para aqueles que gostam, frequentar uma academia, também é uma alternativa, mas também, se você não pode nem sair para praticar um esporte, nem frequentar uma academia, você pode caminhar, andar de bicicleta, andar de skate, dançar, correr na rua, utilizar às vezes aqueles espaços nas praças públicas, né, para fazer alguma atividade física. Como eu coloquei ali no comecinho, toda atividade física é benéfica. Então, na verdade, para deixar o sedentarismo, nós precisamos incorporar alguma atividade física no nosso dia a dia. Revisando então, pessoal. Os movimentos corporais estão presentes na nossa vida mesmo antes do nosso nascimento, por isso nós temos que continuar nos movimentando. Eles são parte integrante do nosso ser, da mesma forma que precisamos do alimento e da água, precisamos do movimento para nos mantermos vivos. O oposto do sedentarismo é a atividade física, e olhe, bem grande em negrito para vocês, de novo a ideia mais importante da nossa aula. Toda atividade física é benéfica, então, portanto, você não tem desculpa para não incorporar uma atividade física na sua vida. Ok, pessoal? Espero que você entenda o nosso recado. Nos vemos em breve. Tchau!